Uau, eu sempre fui alguém que gostou muito de compartilhar informações, eu sempre gostei de pesquisar sobre assuntos que eu tenho dúvida, eu sempre gostei de buscar a verdade e compreender que a vida ela é uma experiência maravilhosa. E meu questionamento sempre foi a metodologia de ensino, a forma com que os nossos professores eles nos ensinam sobre a vida, a forma que as escolas educam as crianças, e eu questionava o seguinte: por que eu tenho que estudar tanta coisa, sendo que dificilmente eu vou utilizar essas informações, esses conhecimentos ao longo da vida? Mas aí a gente vai estudando sobre a história da humanidade e a gente percebe que desde a época remota, antes da vinda de Jesus Cristo na Terra, que na maioria das civilizações o homem ele foi domesticado, quando na verdade o homem deveria ser educado, o homem deveria ser ensinado. Os ensinamentos eles sempre foram guardados em um cofre a 7 chaves. Os ensinamentos sempre eram colocados em pergaminhos e aqueles ensinamentos eles sempre eram entregues a pessoas que tinham grande poder aquisitivo, imperadores, reis, príncipes, as famílias que realmente faziam parte da elite. O conhecimento ele nunca foi distribuído de uma forma igualitária desde o início da humanidade. Portanto, o que acontece hoje não é nada muito diferente do que sempre aconteceu na história da humanidade, onde a maioria das pessoas elas são induzidas, elas são influenciadas, elas são manipuladas a viver de uma certa forma, a compreender que as coisas são como lhes é ensinado ao longo da vida, e essas pessoas simplesmente elas vivem a sua existência sem questionamento. Elas absorvem o padrão de comportamento que a religião, que o pai, que os avós, que os antepassados delas frequentavam, viviam e serviam. Elas servem a um Deus que esse Deus pode ser até um Deus ilusório, um Deus de farsa, mas elas acreditam em tudo isso, elas acreditam em tudo aquilo que lhes foi entregue durante a vida, sem a mínima condição de questionar. E eu não culpo essas pessoas porque existe uma coisa chamada a busca pelo conhecimento. O conhecimento ele liberta. A partir do momento que eu comecei a estudar muito sobre religião, eu comecei a estudar sobre psicologia, eu comecei a estudar sobre história dos países, a gente percebe que a forma que nós brasileiros fomos educados, na verdade, nós fomos adestrados como animais a fazer aquilo que os portugueses queriam que nós fizéssemos. E nós sempre tivemos uma cultura do menos esforço, do tá bom, do levar vantagem em tudo. E isso promove na nossa vida um sentimento de que é melhor ficar na zona de conforto, é melhor deixar as coisas acontecer, é melhor se calar do que se levantar, do que buscar alternativas que venham realmente a promover uma mudança na nossa história e no nosso país. Se nós analisarmos a história dos franceses, sempre foram guerreiros, sempre foram lutadores, desbravadores, pessoas que buscaram realmente a transformação nas suas vidas, que buscam conhecimento. Mas quando a gente analisa a vida do povo brasileiro, é fácil a gente perceber que a gente vive debaixo de uma cultura que nem sempre é uma cultura que nos traz o bem, que nos traz o crescimento, que nos traz a felicidade, mas é uma cultura que ela já está codificada no nosso cérebro. E o brasileiro, talvez ele tenha uma dificuldade muito grande de entender que para a gente ser alguma coisa, primeiro a gente tem que ter essa coisa, e para a gente ter essa coisa a gente tem que ser. Parece um paradoxo muito complexo, mas não é. Um exemplo, para mim ter felicidade, eu tenho que me sentir feliz. Para mim ter riqueza, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter riqueza dentro da minha mente, eu tenho que manifestar riqueza. Então durante a nossa vida, a gente vai estudando, a gente vai buscando conhecimento, a gente vai tendo um vínculo de amizade com várias pessoas que essas pessoas tiveram oportunidade diferente da nossa, de viajar pelo mundo, conhecer 30, 40 países,
de morar em 160 cidades ou mais, inclusive da Europa, da África, e a gente percebe, cada cidade tem sua cultura, cada cidade tem o seu padrão de comportamento, cada povo tem sua cultura, e isso é impressionante quando a gente percebe que a cultura nada mais é do que um adestramento que foi feito lá no passado, e as pessoas elas acreditam ou não. Para mim falar para você sobre cultura, eu estou aqui embaixo de um pé de árvore em uma cidade do interior que tinha uma cultura antes, que quem sentasse debaixo dessa árvore se transformaria em homossexual. E por incrível que pareça, durante anos e anos e anos isso aconteceu. Por que aconteceu isso? Porque muitos homossexuais sentavam aqui debaixo dessa árvore. Então se criou esse padrão de comportamento, um padrão de comportamento totalmente mentiroso, totalmente enganoso, mas tudo é aquilo que você acredita. Eu gosto muito de ler, e existia uma civilização antiga que tinha o hábito de cultuar um crânio humano, e esse crânio era colocado em uma caverna, e segundo informações, a cultura que foi introduzida na mente das crianças, daquelas pessoas que viviam naquela comunidade se você tivesse acesso àquele crânio, você iria morrer, você iria ficar louco. E aí o que aconteceu? Um dia um viajante chegou, ele não tinha conhecimento, ele não sabia daquela cultura, simplesmente ele entrou no quarto, pegou o crânio e saiu andando. Caramba, todo mundo se surpreendeu, porque aquela pessoa não foi morto, não foi realmente cobrado dele nada, porque aquele crânio tinha um poder maligno muito grande e ninguém podia tocar, mas aquilo foi uma cultura que o pajé impregnou na mente daquelas pessoas. Por quê? Ele guardava muita riqueza dentro daquela caverna, ele não queria que ninguém tivesse acesso. E o homem só pode ser parado, brecado, através do medo. É exatamente isso que tem sido colocado em prática no Brasil, onde os poderes eles vencem e dominam a humanidade através do medo. O que a gente percebe hoje no Brasil é uma sociedade que tem medo de se expor, é uma sociedade que fala hoje em censura, porque na verdade a censura é uma imbecilidade humana, onde as pessoas não pensam, não raciocinam, e tem alguém que lhe é dado um poder e autoridade de falar e de fazer em nosso nome aquilo que essa pessoa não tem. Então a vida ela é muito complexa, e a partir do momento que você começa a analisar sobre cultura, analisar sobre comportamento, você vai ver que cada sociedade ela tem um nível, tem um grau de conhecimento, e esse nível, esse grau de conhecimento, ele vai validando aquilo que você vai fazendo ao longo da sua vida. Pessoas medíocres vão construir culturas medíocres. Pessoas inteligentes vão construir culturas inteligentes. Você observa o comportamento de algumas cidades, que cada cidade tem um ritual pela manhã, cada cidade tem um ritual à noite. Se você sair andando pelo Brasil, você não vai encontrar duas cidades que têm o mesmo comportamento. Cada pessoa tem seu padrão de comportamento, até o nível de estrutura de construção é diferente, as praças são diferentes. Por quê? Cada lugar tem sua própria cultura. Eu não estou aqui culpando ninguém, mas eu estou falando o seguinte: você pode se desvencilhar, você pode se libertar dessa cultura medíocre que lhe foi imposta até hoje. Por quê? Você aceita ou não viver na mediocridade, você aceita ou não ser idiota, porque primeiro, para você ter, como eu te falei, você tem que ser. Então seja alguém que está descontente para que você promova a mudança, seja alguém que quer ver algo novo para que o novo possa acontecer. Existe um provérbio que diz assim: quem procura acha. Se você procurar a mudança, você encontra. Se você procurar a verdade, você vai encontrar a mentira. E aí fica fácil você analisar o comportamento das pessoas, o seu comportamento, e você se desvencilhar desse campo de mentira, de farsa, que eu acredito que o brasileiro está vivendo hoje. Quando eu falo do Brasil, porque eu vivo aqui, mas vários países do mundo são manipulados, são controlados até hoje por ditadores. Por quê? Ditadores, pessoas que se colocam acima de todos, porque eles detêm o poder. Então a questão é: você detém o poder? Se você não detém o poder, você vai ser manipulado, você vai ser doutrinado, você vai ser influenciado a viver uma vida que você não gosta, a fazer as coisas que você não quer. Por quê? Vai ter alguém que vai ter poder sobre a tua mente, e ninguém vai te ensinar isso, mas eu sempre coloco isso nos meus vídeos. O maior poder do homem é mental. Tudo está aqui na mente. A depressão está na mente, a doença está na mente, a saúde está na mente. No dia que eu descobri esse código, tudo começa e termina em mim, a minha vida virou a chave. E eu percebo hoje que tudo começa e termina em mim. As soluções começam e terminam em mim. Por quê?
eu criei os problemas. Então a maioria das pessoas buscam soluções no mundo externo, quando na verdade toda solução está dentro de você. Pega esse código, abraça para a vida e que esse vídeo possa edificar a vida de muitas pessoas e que você possa ser conduzido ao processo de crescimento para que você não continue sendo mais um medíocre, porque a vida já está cheia de pessoas medíocres. O mundo precisa de novos líderes, de pessoas que estejam dispostas a liderar. Mas principalmente você tem que aprender primeiro a liderar a sua vida. A partir do momento que você é um líder pessoal, você se torna um líder coletivo. Valeu, sucesso sempre. Uau!